Queridos, Deus abençoe abundantemente pastor Marcos Pereira, pastor Marquinhos. Deus abençoe abundantemente o apóstolo Uriel de Jesus, santo servo do Altíssimo, que por exigências ministeriais cumpre hoje o seu papel, o seu dever apostólico, lá na Flórida, especificamente, ali onde está reunida a Igreja de Jesus Cristo, pastoreada pelo pastor Francisco. Deus abençoe a todos os santos, a liderança, os liderados, e que Deus multiplique os santos aqui na América, pelo menos 1000 vezes mais. Eu glorifico a Jesus Cristo por a vida dos meus amigos, pastor Marcelo Dias e Fabiana. Deus abençoe abundantemente. E que bom, eu gosto muito de vê-los louvar. Ouviria um pouco mais. E dispensa comentário a Eri, um grande amigo, e todos os demais irmãos. Deixo os comentários extra para uma outra ocasião. Estão todos eles a partir de agora dispensados. E os convido para a leitura bíblica, Palavra do Bom Deus. Estamos sendo transmitidos via internet? Então, aos nossos irmãos que estão através da internet, fizeram da sua casa, da sua sala ou até do seu carro, usaram o seu aparelho de telefone para fazer da localidade que você está uma extensão deste culto. Não tenha dúvida de que a bênção de Deus vai lhe alcançar aí. Amém, queridos? Abram a Bíblia comigo no Evangelho segundo escrever a São Mateus, capítulo de número 13 e versículo de número 3. Evangelho segundo escrever a São Mateus, capítulo 13, versículo de número 3. O primeiro crente que encontrar esse texto vai ganhar uma casa toda mobiliada, com 2 carros na garagem, sem problema de IPTU. Alguém já encontrou? Quem encontrou, levante a mão para mim saber. Graças a Deus que eu fui prudente, né? Não disse que vou te dar, disse que você vai ganhar, né? Então tome posse. Eu farei uma leitura um tanto longa, não é muito meu hábito e costume quando vou ministrar, ler uma leitura um tanto extensa. Todavia, hoje quero ler esse texto bíblico. Versículo 3 até o versículo de número 9 será a leitura que farei. Diz assim: Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 13, versículo 3 até o versículo 9. Diz assim: E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram as aves e comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas outras caiu em boa terra, e dava fruto, um a 100, outro a 70, e outro a 30 por um. Quem tem ouvido, ouça. Amém. Levante vossa mão direita ao céu, por gentileza. Olhos abertos ou fechados, tanto faz. O que importa é vossa comunhão com Deus. Repita essa devocional comigo e digam: Senhor Jesus. Aumente o timbre da voz e diga um pouquinho mais forte. Diga: Senhor Jesus, a partir de agora, eu te peço, continua falando. Diga: é tão bom ouvir a tua voz. Diga: a tua voz supre as minhas necessidades. Por isso eu te peço, continua falando. Tome assento dando glória a Deus. Olhe para mim, queridos, antes que eu comece a ministrar a santa palavra de Deus, se for possível, é claro, coloque a mão ao ombro da pessoa que está ao seu lado, se você puder. E se for possível, dê uma sacudida nele ou nela até todos os dentes da boca ficarem mole. Aproveite que você chamou a atenção dele ou dela de alguma maneira e diga para ele ou para ela desta forma, diga esta frase, diga: antes que esse culto acabe, milagre vai criar perna e vai invadir as portas da minha casa. Olhe para mim, queridos, eu preciso de sua atenção totalmente aqui nessa tribuna. A partir de agora eu preciso que seu olhar seja devolvido totalmente para essa tribuna.
vou até dar 2 razões de incentivo para que você não tire o olhar dessa tribuna. A razão de incentivo número 1 para que você não tire o olhar dessa tribuna é porque aqui é o altar de Deus, o lugar onde se profere a palavra do Todo-Poderoso. A razão número 2 para que você não tire os olhos dessa tribuna é porque vocês hoje estão tendo o privilégio de admirar a beleza do pastor mais bonito do Brasil. Seu sorriso para mim é um conforto. É como se você estivesse dizendo, é verdade. Olhe para cá, queridos, olhe para cá. A partir de agora, eu já comecei a interpretar a exegese do texto. Olhe para cá. A parábola que nós acabamos de ler, ela, sem dúvida, está inserida no rol das parábolas mais popular recitada por Jesus. Se ela não é a mais no singular, ela está inserida entre as mais populares parábolas de Jesus. Esta parábola é muito comum nós ouvirmos mensagens extraídas nas escolas bíblicas pelos nossos educadores em momentos de aula. É muito comum em cultos educativos, aquele culto de ensinamento, o pastor da igreja abordar esse assunto e extrair daqui lições maravilhosas para a gente. Esta parábola, ela é muito forte, de ricas lições. E Jesus, eu quero recapitular ela pelo menos por umas 3 vezes, de ângulos diferentes, e daí vai nascer o tema do meu sermão. Jesus olha para o público que lhe escuta e diz para eles o seguinte: diz que um semeador saiu a semear. Na primeira leva de sua sementeira, ele lança a sua semente. E a semente cai em um local chamado beira do caminho, ocasião em que vêm as aves do céu, comem a semente e vão-se embora. Depois esse semeador, ele parte para uma outra etapa, onde ele lança a sua sementeira. E nesta outra etapa, quando ele lança a sua sementeira, diz que a semente até tem tempo hábil para germinar naquele solo. Até rompe a terra, mas o terreno é pedregoso, tem rocha, tem rochedo, o que impossibilita aquela semente que germinara de tomar graus de profundidade. E por não atingir graus de profundidades, ela não suporta o calor do sol e acaba morrendo. Depois esse semeador parte para uma terceira etapa, onde ele lança o investimento da sua sementeira. E por sua ocasião, nessa terceira etapa, a sua sementeira cai numa terra até onde ela também tem tempo para germinar, rompe a terra, lança a raiz para baixo, mas naquele solo ela tem um concorrente na terra, e o concorrente dela é espinheiro. E os espinheiros exigiram mais água do que ela, e exigindo mais água do que ela, acaba deixando ela sem água, o que ela acaba não resistindo pela ausência da água e acaba morrendo sufocada. Por fim, esse semeador chega num lugar em que a Bíblia chama de boa terra, e a recitação da parábola, descrita pelo evangelista em pauta aqui, que é Mateus, ele chega numa boa terra. Olhe para mim, queridos. Este semeador, ele é nada mais, nada menos do que um investidor. E se eu focalizá-lo como um investidor, ele vai começar me dando um banho de lições. E a primeira lição que ele me dá é que não existe investimento sem risco. Todo investimento tem grandes graus de risco. E quando ele chega, vou recapitular a parábola novamente, já focando agora no ângulo de investidor, o semeador. Este investidor parte para a primeira etapa do seu investimento. E na primeira etapa do seu investimento, ele lança o seu investimento numa terra chamada, que eu a chamo de terra perigosa. Por quê, pastor Gilberto? Porque a terra é beira de caminho. E beira de caminho é terra de ninguém. Manda quem tiver no solo. E quando ele lança o seu investimento na beira do caminho, vêm as aves do céu
que chegam e comem o investimento daquele investidor e eles vão embora. Aquelas aves são nada mais, nada menos do que roubadores de investimento, ladrões de investimento. Aquele investidor, quando olhou para o seu investimento e viu que seu investimento virou nada, virou farelo, virou pó, ele tem uma força descomunal dentro dele, porque ele consegue levantar a cabeça, consegue sacudir a poeira, consegue enxugar o suor do rosto, focalizar o horizonte, e como quem diz para ele mesmo, é como quem estivesse dizendo: eu sou um investidor, e investidor que se preza não desiste só porque uma coisa não deu certo. Ele chega na segunda etapa, segunda terra, segundo local, e ele lança o seu investimento novamente. E quando ele lança o seu investimento, a semente que é o seu investimento tem o tempo hábil exigido pela botânica para ela poder germinar. E quando germina, ela rompe a terra. Mas quando vai lançar raiz para baixo, é impedida pelos perigos invisíveis que estão escondidos pela camada fina daquele solo que tem um pouco de terra. Porque embaixo daquele solo tem rochedo, tem rocha. E por ela não poder lançar raiz para baixo, o investimento do investidor que rompeu a terra tem que enfrentar o sol. E quando ela enfrenta o sol, ela sofre dois efeitos colaterais. Primeiro, queima. Depois, seca. Consequentemente, morre. Antes que eu prossiga, eu tenho que abordar e abrir parênteses e dizer uma coisa. Esse investidor, ele é nada mais, nada menos do que eu e você. Isso aqui é a minha história. Isso aqui é a tua história. Nós passamos a vida inteira investindo. Investimos em relacionamento. Investimos em amizade. Investimos em tantas áreas da nossa vida. E cá entre nós, cada investimento furado que a gente fez, irmão. Cada investimento que não deu nada, que não virou. Só Deus sabe. Quando nós investimos, não vamos ser hipócritas, quando nós investimos em alguma coisa, que aquele negócio não vira, numa linguagem popular e até alegre, quando o negócio não vira, não dá certo, a coisa não aconteceu, cá entre nós isso abala a gente fica mal, psicologicamente derruba a gente fica frustrado, dá um desânimo na gente, uma vontade de chutar o pau da barraca e cair fora, abandonar tudo. O diabo, nosso adversário, quando vê nós investindo e o nosso investimento não virar nada, ele arruma com facilidade uma torcida gigante que se prepara com aplausos para aplaudir o nosso fracasso, porque tem gente que tem prazer em ver a gente fracassar. Tem gente que fica feliz, mais feliz do que andar no carro zero é ver o seu concorrente fracassar. É triste, mas tem um montão por aí. O certo é que o diabo fica todo feliz e prepara uma multidão que se voluntariamente, sob o seu comando, aceita o convite e se prepara para aplaudir o nosso fracasso. Mas quando eles vão aplaudir o nosso fracasso, dentro de nós, como esse investidor, a gente recebemos uma força interior, gerada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Olhe para mim. A gente recebe uma força interior dentro de nós, e quando eles pensam que a gente não vai mais prosseguir, quando eles pensam que nós vamos retroceder, quando eles pensam que nós vamos desistir, a gente recebe uma força que sabe lá da onde. A gente sabe, mas na expressão forte, sabe lá da onde, eles não entendem.
a gente levanta a cabeça, sacode a poeira, enxuga o suor do rosto, porque todo investimento faz a gente suar. Miramos o horizonte e é como se nós estivéssemos dizendo para nós mesmos: não deu certo dessa vez, mas eu vou tentar mais uma vez. Aleluia. Nós somos igual um pugilista dentro de um ringue, quando ele é nocauteado, que vai à lona, e que o juiz da luta conta até 10 para decretar que ele já perdeu, que acabou. Aí começa 1, 2, 3, 4 e vai. Antes de chegar no número 10, sabe lá da onde a gente arruma força? Quando eles pensam que a gente não vai mais, quando eles pensam que a gente não vai mais, a gente tá só o caco, mas a gente tá assim. Aleluia. Ei, queridos, será que eu não sei? Será que o Todo-Poderoso cauterizou a minha mente? Vedou os meus olhos? É claro que não. O senhor sabe o que, pastor? O que é que o senhor não sabe? Será que eu não sei? Não sabe o que? É claro que eu sei. Sabe o que, pastor? O senhor está fazendo confusão de jogo de palavras. Sabe o que? Que estou pregando para homens e mulheres, pais e mães, moços e moços, que investiram, e o seu investimento cá entre nós não virou. Você esperava uma coisa, mas o negócio não aconteceu. Ou vontade de parar, ou vontade de desistir. O diabo já até alistou os que vão aplaudir o teu fracasso. Mas aí eu me intrometi no meio do teu caminho hoje neste altar como um profeta que sou. E eu não vim aqui como uma lata veia seca, como alguém que não sabe o que vai dizer, como alguém que não sabe o que quer falar. Eu sei muito bem aonde comecei e aonde eu quero chegar. E eu não vim como uma lata veia seca, não. Eu vim como quem tem azeite do fio de cabelo até as plantas do pé. Eu posso transmitir até no olhar até no meu olhar eu posso transmitir unção para os senhores. Aleluia. Ei, olhe para cá. Quem esperava, quem se alistou ao Luiz, quem se alistou ao lado do Luiz para aplaudir o teu fracasso, vai quebrar a cara. Que Luiz, pastor? O tal do Luiz Cifé. Quem virou sócio dele e preparou as mãos para aplaudir, achar que tu não se levanta mais, quebrou a cara. Deus vai gerar uma força dentro de você na noite chamada hoje. Quem está me entendendo, levante as duas mãos lá em cima bem alto. Os céus estão descortinados. Fique com as mãos erguidas, fique. Os céus estão descortinados. O calor que tu sente não é outra coisa a não ser a presença de sua realeza, sua majestade. Ele está entre nós. A vontade da glória a Deus é o Espírito Santo nos incentivando a adorar, porque hoje nós recebemos forças para levantar a cabeça. Levanta a voz quem pode, abra a boca quem tem condições e glorifica